Bendito Pai que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, por esta manhã, nos permites venir aqui com saúde, Senhor, com vida ainda. Queremos te pedir, Senhor, que seja a intenção do Santo conosco, nos protegendo, seja a intenção do Espírito renovando nossas mentes e corações, Senhor, para meditar em Tua Palavra, para compreender os profundos temas que tem deixado para nós, através, Senhor, da história que se repete, que está repetindo neste escrito. Senhor, vem a nos abençoar, venha ter misericórdia para conosco, nos ajuda a estar atentos, Senhor, à Tua Palavra, nos ajuda a não somente mastigar, Senhor, também, Senhor, digerir completamente a comida que tem espiritual para nós hoje. Se conosco, Senhor, se conversa, que vai ser um instrumento para dirigir esta aula, que possam ser Tuas palavras, Senhor, na Sua boca para a edificação de tudo nós. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos essas coisas, confiando em que Tu estás ouvindo, Senhor, que assim tens prometido. Amém. Amém, Senhor. O assunto que a gente tem falado é o julgamento dos vivos, ok? A gente começou a falar isso ontem. A gente está colocando alguns fundamentos básicos na linha millerita. E uma coisa que tem sido a experiência de todos nós, ao estudarmos, ao estarmos caminhando para a meia-noite, é voltar de fato para os fundamentos. O que mais tem sido estudado hoje, entre todos nessa mensagem, são os fundamentos, as coisas básicas. Então, eu quero encorajar vocês que, se vocês começaram a estudar e começaram com as coisas, com os assuntos mais novos, que são extremamente interessantes e profundos e que realmente chamam a nossa atenção, um momento muito importante para voltar a estudar as coisas básicas é agora. Esse é o momento mais importante. Então, por isso, que a gente tem trago, vez após vez, essas histórias, a história millerita, porque se a gente quer entender agora, no meio de um conflito, quando é que os julgamentos dos vivos começou, porque agora existe um argumento que o julgamento dos vivos vai começar à meia-noite. Então, só para que vocês entendam, o que a gente diz é que o anjo desceu em 11 de setembro e aqui começou o julgamento dos vivos. Mas o que agora tem sido dito é que 11 de setembro, na verdade, não se cumpriu as profecias que nós pregamos durante todos esses anos que se cumpriram aqui. Que, na verdade, 11 de setembro é só uma sombra da meia-noite. Então, na verdade, o que a gente ensinou que ia acontecer aqui, vai acontecer aqui. Ok? E o que a gente diz que acontece depois que o anjo desce? Hã? Tá certo. Mas na linha profética, quando você está apresentando uma linha profética, normalmente você coloca os marcos e você chega no momento onde a mensagem é fortalecida. E logo que a mensagem é fortalecida, vai acontecer o quê? Vai acontecer o quê? O que vai ser colocado? Os fundamentos. Então, nessa história, onde a gente tem e quando você muda esse marco e coloca ele aqui, dizendo que o que acontece aqui, na verdade, é uma sombra do que vai acontecer aqui, você está trazendo os fundamentos para cá. Então, essa história não tinha fundamento. Então, o que está acontecendo agora é uma tentativa
de também destruir os fundamentos. E se os fundamentos forem destruídos, o que fará o justo? Quem está falando que o julgamento de Deus começa em noite? Quem? Tem... Nesse momento, nesse momento, a mensagem, o movimento, tem uma grande discussão acontecendo entre dois grupos. Essa mensagem aqui. É. Então você tem as pessoas que começaram a dizer que o julgamento dos vivos não acontece nesse momento, mas sim aqui. Ok? Então você tem uma discussão, um argumento entre dois tipos de propostas. E aí você tem toda uma negação da história passada. Tudo bem? Então tem dois grupos acontecendo, lidando com isso aqui. Então, quando os fundamentos são destruídos, o que o justo vai fazer é reparar. Vai reparar, como diz Isaías 58, verso 12. Vamos ler Isaías 58, verso 12. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de rupturas e restaurador de veredas para morar. Então, ninguém pode pôr outro fundamento senão aquele que já está posto, ok? Quando você diz que 11 de setembro, o que a gente entende de ser 11 de setembro era só uma sombra e aqui é o perfeito cumprimento, você está trazendo toda essa história e negando toda essa história e trazendo ela para cá e perdendo todo esse fundamento aqui. Vamos então recapitular o que a gente viu ontem. Vamos abrir Primeiros Escritos, página 240. Vi certo número de grupos que pareciam estar unidos entre si por laços. Muitos nesses grupos estavam em trevas totais, seus olhos foram dirigidos para baixo em direção à terra, e parecia não haver qualquer relação entre eles e Jesus. Mas espalhados por entre esses diferentes grupos havia pessoas cujo semblante parecia iluminado e cujos olhos se erguiam para o céu. Então, como é que a gente vê isso? Alguém poderia me ajudar a colocar isso de forma... Já está aqui, mas eu queria que vocês participassem. A forma como a gente entendeu esses trechos. Jonathan? Você não encontrou? Não. Primeiros Escritos, página 240. Matias? Como essa ilustração acontece na linha? Tem dois grupos de pessoas. Um grupo que está preparado para receber a luz, porque está esperando, está olhando para o céu. Então, quando a luz chega, quando chega o tempo do fim, esse grupo vai receber a luz e vai ser liberta da luz. Mas outro grupo vai rejeitar. E aí vai ser a separação de dois grupos. Duas classes. Então a gente tem dois grupos. Um que está olhando para o céu. E você tem um grupo que está olhando para a terra. Em busca de coisas terrenas. Tudo bem? Então, quando esses grupos... O texto continua. Um anjo mandou-me olhar cuidadosamente
E vi um anjo vigiando sobre cada um dos que tinha recebido um raio de luz, enquanto anjos maus cercavam os que estavam em trevas. Ouvi a voz de um anjo aclamar: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então, nesses grupos que a gente colocou aqui, tem essas pessoas, e essas pessoas recebem um raio de luz, elas recebem o início da luz aqui. É simplesmente um pequeno raio, ok? Singular. Então, você tem esse mensageiro que vai aparecer aqui, que a gente viu, a gente já identificou os símbolos para esses mensageiros. Ok? E a mensagem deles, o raio de luz que eles recebem é a mensagem do primeiro anjo. O segundo parágrafo, o próximo parágrafo, Cris, você pode ler para a gente? Uma gloriosa luz. Uma gloriosa luz repousou então sobre esses grupos, a fim de iluminar a todos que a recebessem. Alguns dos que estavam em trevas receberam a luz e se regozijaram. Ok, vamos por partes. Então, o que você tem agora, você tem a predição. A gente entende que tem uma predição que acontece aqui. E quando essa predição acontece, ela se cumpre, o que acontece então nesse grupo aqui? O que é dado para esse povo nessa história? Uma gloriosa luz. Uma luz é uma mensagem, ok? E agora, desses grupos, onde você tem apenas poucos que têm luz, muitos vão se unir àquela gloriosa luz. Tudo bem? Eles vão se juntar. Porque aqui é sobre um homem. Essa história que vem daqui até aqui é sobre um homem. Quem é esse homem? Miller. Quem mais é esse homem? João Batista. Quem mais é esse homem? Elias. Moisés. Essa mensagem até aqui é sobre um homem. Mas quando a gente chega nesse ponto, uma gloriosa luz é dada, e a luz não é dada mais para distribuída entre alguns. Para quem a luz está acessível nesse momento? Todos, ok? Porque essa luz que é dada é para iluminar a terra com sua glória. A gente viu isso ontem. Essa luz é dada para todos, ok? Então, quando a gente chega nessa história, o que acontece aqui é que esse homem, ele foi substituído. Esse homem foi substituído por quem? Pelo movimento. Amém? Porque a partir daqui não é mais sobre um homem, mas é sobre homens. Homens que se unem e harmoniosamente se unem à mensagem: temei a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Se a gente fosse lembrar na história de Cristo, esse momento quando a pomba desce, não está uma boa, não está muito boa, mas... E quando Cristo pergunta, o que é que Cristo pergunta para os discípulos a respeito dele? Ele fala: o que eles estão dizendo que eu sou? Então você tem duas classes de adoradores. Uma que vai dar uma resposta correta. E esse é Pedro. Okay? E quando Pedro dá a resposta, o que Jesus faz com Pedro? Imediatamente. Qual era o nome de Pedro até aquele momento? Simão. E a partir daquele momento, qual é o nome de Pedro? Simão Bar-Jonas. Não, é Pedro. Como é? O nome de Pedro, vamos abrir então, Mateus 16. Alguém sabe o verso? 16. Não. Vamos começar no verso 13. Vamos ler até o 17. Até o 16. Não. Até o 20. Márcio. 3 versos cada. Mateus 13, Mateus 16, 13. E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus
nos céus. E também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Ok, tá bom até aqui. Então o que a gente tem é que Simão, Pedro, entende que Cristo é quem? Filha de Deus. Ungido, Filho de Deus. Porque se vocês se lembram, quando é que Cristo foi ungido? No batismo. No batismo, ok? Então, Simão está olhando e falando bem assim, ó, Senhor, você é o Cristo, você é o que foi ungido. E o que Cristo chama Pedro nesse momento, chama de Simão Bar-Jonas, ok? Porque Jonas significa pomba. Você é o filho da pomba. Jonas é aquele que entende o que foi dado, o sinal nesse momento, ok? Então, o que Pedro está fazendo, Pedro está identificando que essa história do movimento é a história que foi ungida. Então, se você está procurando pela substituição do mensageiro que estava aqui, e o mensageiro que estava aqui era João, você deve encontrar essa substituição aqui. Porque desde 11 de setembro, desde o batismo, o que acontece é que aqui você tem a unção, e daqui para frente você não... Uma classe vai estar atribuindo a essa obra que acontece nesse momento a João, a Elias. Quando, na verdade, eles já deviam ter visto a substituição que aconteceu aqui. E a partir desse momento é um movimento. Não é homem, são homens. Tudo bem? A gente entende esse ponto? A gente está no... Alguns receberam a luz e regozijaram. Primeiros escritos. Márcio, no segundo parágrafo de Primeiros Escritos, página 240. Jonathan. Uma gloriosa luz repuso então sobre esses grupos, a fim de iluminar a todos que a recibieren. Algunos dos que estaban en trevas recibieron luz y se regocijaron. Otros resistían a luz do céu, diciendo que era enviada para desviarlo. A luz pasó de ellos y fueron deixados en trevas. Os que habían recibido a luz de Jesús alegremente estimaban o aumento da preciosa luz que sobre ellos fuera derramada. Seus rostros brillaban con santo gozo, en cuanto todo seu olhar era dirigido para Jesús con intenso interés. As suas vozes eran ouvidas en armonía con voz do anjo, temed a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo. Ao erguerem eles este clamor, Dios que estaban en trevas, os empurrando con o lado y con os hombros, então muitos que estimaban a saber da luz, quebraran os laços que os mantenían presos y se separaron desses grupos. Ao estarem fazendo isso, homens pertenecentes a diferentes grupos, por eles reverenciados, pasaram alguns com palavras agradáveis, outros com semblantes irados y gestos amasadores, y reforzaram os laços que estavam enfraquecendo. Então, esses homens diziam constantemente: Deus está conosco. Nós estamos na luz. Temos a verdade.
interrogué quién eran esos hombres, y fue dicho que eran ministros y líderes que habían personalmente rejeitado a luz y no desejaban que otros a recibissem. Ok, Jonathan, como nós entendemos esse parágrafo? Bueno, yo tal vez lo diría como la actividad de los enemigos. Atividade dos inimigos, que acontece aqui. Então, assim que a gente tem esse anjo glorioso, com uma mensagem gloriosa descendo, o que a gente encontra imediatamente são esses homens que estão agindo contra esses homens. Então a gente tem homens contra homens aqui. A gente tem esses... E quem são esses homens que são os inimigos dessa mensagem? Dirigentes e ministros. Se vocês se lembram comigo, o que essa história é a história da igreja protestante. Se vocês se lembram, a igreja protestante é a igreja de Deus nesse tempo. Então, nesse tempo, dentro da igreja de Deus, você tem atividades dos inimigos, e os inimigos, nesse momento, são ministros e dirigentes do povo. E qual é a razão porque eles são contra o povo? Qual é a razão porque eles estão agindo de forma ameaçadora, empurrando e às vezes com palavras lisonjeiras? Eles acreditavam que eles estavam na luz. Sim, porque eles foram deixados em trevas, mas se a gente lembra de ontem, a gente sabe o que eles estão buscando? Poder e posição. Porque quando esses homens chegam nessa história e eles veem que homens se juntaram a esses homens, eles veem que eles estão perdendo posição. Porque se vocês se lembram na história de João, os sacerdotes iam até João porque João estava atraindo muitos dos judeus para ele. Então esses homens, eles não lidam bem com a ideia de que eles estão perdendo posição. E quando eles perdem posição, eles também perdem dinheiro. E esse é o problema, sempre. A origem de todo mal é o dinheiro. Tudo bem? Então aqui você tem esse problema acontecendo. O que mais a gente tem nesse parágrafo? Alguém? Gabi? Alguém tem mais alguma coisa para pontuar nesse parágrafo? Alguns dos que estavam em trevas receberam a luz e se regozijaram. No início. No início, cadê? Uhum. Alguns dos que estavam em trevas. Então você tem esse grupo. Então você tem os que estão em trevas. E agora os que estavam em trevas se juntam àquele homem. Ok? Então a gente identifica o movimento começando. Então, uma pergunta. Na parte que fala que aqueles pessoas passaram, né, com palavras verdade, irados e tal, reforçaram laços que estavam sendo pré-aquecidos, reforçaram os laços daquelas pessoas que estavam saindo? Ou os laços deles mesmos? Só ver se eu acho uma porção do texto. Onde está essa parte? No final, então esses homens do Senhor. Vamos pensar sobre isso. Porque quando você tem essa situação e você tem essas pessoas sendo empurradas com os lados e com os ombros, ou que esses pontos vermelhos que receberam a luz agora, que o Márcio acabou de identificar, o que eles fazem? Eles quebram o laço. Porque isso aqui que eu fiz, esse pequeno círculo, são laços. E agora eles quebram os laços e saem. Então, ao passo que esses estão saindo, esses pontos pretos, esses homens aqui, eles querem reforçar esse laço, porque eles querem manter essas pessoas aqui dentro. E como eles fazem isso?
Eles falam coisas agradáveis. Eu vou te dar posição. Eu vou te dar cargos na minha igreja. E eu vou te dar... O Matias, ele está com um sorriso porque foi isso que aconteceu com ele. Quando ele estava no Uruguai, ele estava falando sobre essa mensagem maravilhosa do anjo que ilumina a terra com a sua glória. Ele recebeu uma proposta de falar assim, eu vou te dar cargos entre os jovens, mas você não pode mais pregar isso. Isso é exatamente o que acontece com esse grupo, porque eles querem reforçar os laços, eles oferecem posições. E se você não aceita, o que eles fazem é, com semblante irado, ameaças. Tudo bem? Mas o que acontece aqui é que você tem esses grupos se separando desses pontos, desses outros indivíduos. E muitos que estimavam a sagrada luz quebraram os laços que mantinham os presos e separaram-se desses grupos. Comentário Wesley. Uhum. Acho que esse grupo de pessoas que estão quebrando os laços, se separando, tem a oposição dos ministros que estão querendo reforçar esses laços. Muitas vezes conseguem. Eu acho que aqui diz que reforçaram os laços, porque seguramente naquele tempo também, como agora acontece, algumas pessoas, pela influência da liderança, deixam que eles reforcem esses laços. Então o que o Matias está dizendo é que esses grupos aqui, eles quebraram os laços. E o que acontece é que parte deles saem. Agora eles estão livres. Eles entendem o que é verdadeira religião, eles entendem o que é liberdade religiosa. Eles saem. Mas o que esse grupo aqui faz é que eles reforçam de fato, eles tentam e reforçam os laços. E o que eles fazem é que eles mantêm alguns. É isso que você está dizendo? Então agora você tem a situação. Mas eu ainda acredito que ainda você pode ter algumas pessoas ali naquela situação de pontos vermelhos ainda, apesar dos laços terem sido reforçados. Então, no Primeiros Escritos, página 246.1, próximo capítulo. A gente leu ontem, diz assim: Satanás e seus anjos estavam ativamente ocupados em procurar... 246.1. Talvez eu esteja lendo do meio do parágrafo. Satanás e seus anjos estavam ativamente ocupados em procurar desviar da luz as mentes de quantos fossem possível. O grupo que rejeitou foi deixado em trevas. Vi o anjo de Deus observando com o mais profundo interesse o seu povo, professo, a fim de registrar o caráter que desenvolviam ao ser-lhes apresentados a mensagem de origem celestial. Então agora, quando você tem essa mensagem sendo apresentada, você também tem um anjo registrando para ver o caráter. Tem um registro acontecendo no céu. O anjo está anotando e levando. Então essas pessoas estão sendo julgadas nesse momento. Ok? Durante a obra desse anjo, aqui você tem um julgamento acontecendo. Porque tem anjos tomando notas para ver qual é o caráter daquelas pessoas. E ao desviarem-se da mensagem celestial com escárnio, zombaria e ódio, muitos professavam amor a Jesus. O anjo, com um pergaminho na mão, fazia o vergonhoso registro. Todo o céu se encheu de indignação, porque Jesus fosse assim menosprezado por seus professos seguidores.
Então, nessa história do primeiro anjo, você tem um julgamento acontecendo. Esse julgamento é dos vivos. Ok? Isso vai te levar a um teste, porque a gente vai ver que esse momento aqui é um ponto de decisão. Ok? Então, vamos chamar isso aqui de ponto de decisão. Por enquanto, a gente está nisso. Onde aqui vai ser manifesto, onde aqui vai ser sentenciado um juízo, tudo bem? Se aqui tem um juízo, o juízo é que passo. Esse é o terceiro passo, certo? O juízo marca o terceiro passo. E no nível de fractais, a gente sabe que meia-noite é o terceiro passo. Tudo bem? Então a gente tem 1, 2, 3. A gente vai ver que esse é um ponto de decisão. Na linha profética, a gente encontra outro momento onde meia-noite é marcado como um ponto de decisão. Quando a gente estuda a história de Nabal e Abigail, Abigail precisa tomar uma decisão nesse ponto, em crise. Então a gente vai ver que esse é um ponto de decisão. Página 245.2. Tem um pequeno trecho que diz: muitos se encheram de grande ira, ministros e povo uniram-se com a ralé e obstinadamente resistiram à luz derramada pelo poderoso anjo. Agora, bem no finalzinho, diz: então esses homens diziam constantemente: Deus está conosco, nós estamos na luz, temos a verdade. Agora, se vocês pensam sobre isso, o que na verdade esses homens estão dizendo? Eles estão dizendo que eles têm a luz, que eles têm a verdade e que Deus está com eles. Isso é verdade ou é mentira? Isso é uma verdade verdadeira, isso é uma mensagem verdadeira ou uma mensagem falsa? Então isso é uma falsa palavra, ok? Então o que isso nos faz pensar? Em Jeremias 7, vamos abrir em Jeremias 7, verso 4. Porque a única coisa que... Antes de abrir lá, eu quero que vocês pensem comigo. Qual é a mensagem que de fato... Porque isso aqui é uma ilustração desse movimento, certo? O que nós estamos vendo é uma ilustração do movimento. Qual é a mensagem que esses homens que estão com essas palavras falsas estão dizendo para o povo? O que na verdade eles estão dizendo? Paz, paz. Como que eles fazem essas palavras agradáveis? O que eles fazem com que pessoas continuem dentro dos laços deles? Vamos abrir Jeremias 7, 4. Quem está na vez de ler? Acho que é a Cris, né? Jeremias 7, 4 e 7, 8. Em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. E 8. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Então agora você tem
um grupo, essa é a Igreja de Deus, dos protestantes. Então você tem esses homens que, por causa da sua posição, por causa do seu status dentro da Igreja de Deus, o que eles dizem são palavras falsas. Eles dizem, Deus está conosco, nós temos a verdade. Mas como eles dizem isso, é dizendo, templo do Senhor. Esse é o templo do Senhor. Mas essas palavras são falsas. Quando você continua a leitura de Jeremias 7, o que Jeremias 7 vai dizer para vocês, que Jeremias vai contar, é que se você não consertar os seus caminhos, desde quando nós somos pedidos para consertar os nossos caminhos? 11 de setembro, desde que a mensagem de procurar isso pelas veredas antigas foi dada. Então, não adianta dizer templo do Senhor, porque o que Deus quer é que a gente conserte os nossos caminhos. Desde 11 de setembro é que nós somos chamados a consertar os nossos caminhos. Ok? Jonathan, leia o verso 11 ao 13 para mim, por favor. Depois esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos, eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Silo, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vejo que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, porquanto faceis estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouviste, e chamei-vos e não respondiste. Então agora você tem esses homens, que Hermógenes diz, ministros e líderes que haviam pessoalmente rejeitado a luz. Você tem esses homens, e o que eles fazem é que Jeremias compara esses homens a salteadores. Okay? O que eles fazem com o templo do Senhor, na verdade, é transformar esse templo em casa de salteadores. Tudo bem? Onde a gente tem essa experiência marcada? Jesus. E o que Jesus vai fazer com esse povo, com esse grupo? Vai expulsar. E como Jesus faz essa expulsão? Como ele expulsa do templo? Cordas, tudo bem? Cordas. E a gente entende que cordas é linha sobre linha. Alguém tem dúvida sobre cordas e linha sobre linha, esse conceito? Então a gente entende que Jesus vai purificar a casa com cordas. Então, o que Jesus não suporta é que sua casa seja feita templos de salteadores. Então, linha sobre linha, Jesus vai purificar a sua casa. Tudo bem? Por isso, no texto, Jeremias continua dizendo, no verso 13, diz, agora, pois, porquanto fazeis estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes. Então, quando eles ouvem, o que acontece com eles? Ouvindo, não ouve. Ok? Mateus 13. Vamos abrir Mateus 13. Mateus 13, 13. Lara, pode ler para a gente? Por isso eles falam por parábolas, porque vendo não vê, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Ok? Então, quando eles ouvem, mas não ouvem, porque eles não entendem. Mas por que eles não entendem? Porque Jesus está falando parábolas. Ok? E o que parábola significa? Parábola, no grego, tem seu prefixo.
para. Essa palavra vem de paralelo. Parábola também significa juxtaposition, que quer dizer que você coloca uma coisa em paralelo com outra para comparar. Ok? Então, o que Jeremias está nos levando é para o ensino de parábolas. Porque quem não ouve, quando esses homens que são comparados a salteadores, quando eles não ouvem, é porque é dada uma mensagem para eles, linha sobre linha, parábolas, comparando histórias com histórias, trazendo linha sobre linha, parábolas. Eu tenho na minha Bíblia a definição melhor do que parábolas, mas você pode constatar que parábolas quer dizer isso, é o ensino linha sobre linha. Por isso que aqui, o que Cristo vai fazer com eles é purificar através dessas cordas, dessas linhas. Tudo bem? Laura, pode ler. Quer dizer, a gente já leu a página 241.1. Toda. 241.1. Vi que os que estimavam a luz olhavam para o alto com ardente desejo, esperando que Jesus viesse e os levasse para si. Uma nuvem passou sobre eles e seus rostos ficaram tristes. Indaguei a causa dessa nuvem e foi mostrado que era o seu desapontamento. O tempo de esperar o seu Salvador havia passado e Jesus não viera. E caindo desencorajamento sobre os expectantes, os ministros líderes que eu havia visto antes regozijaram-se. Todos que haviam rejeitado a luz triunfaram alegremente, quando Satanás e seus anjos maus também hesitaram. Ok. Então, o que a gente tem aí? Como esse desapontamento é chamado? O símbolo. Uma nuvem. O que acontece agora? Você tem uma nuvem. Essa nuvem é o desapontamento deles. Que aqui vai acontecer. Na página 246.2, alguém pode... A gente vai estar sempre trocando entre os dois capítulos agora. 46.2. Viu o desapontamento. E o desapontamento dos que confiavam, quando Jesus não voltou no tempo que esperavam. Havia sido propósito de Deus ocultar o futuro e levar o seu povo a um ponto de decisão. Sem a pregação de um tempo definido para a vinda de Cristo, a obra que Deus designara não teria sido executada. Satanás estava levando muitos a olharem para além do futuro, aos grandes acontecimentos relacionados com o juízo e o fim da graça. Era necessário que o povo fosse levado a buscar fervorosa preparação para o presente. Ok. Então, o que a gente tem, quando esse desapontamento, quando essa nuvem chega, isso é o que a gente chama de um ponto de decisão. Tudo bem? Então, quando chega nesse ponto, esse é um momento de decidir. E a gente está esse terceiro ponto aqui. Agora, quando diz Satanás estava levando muitos a olharem para além do futuro, os grandes acontecimentos relacionados com o juízo e o fim da graça. Então, o que está acontecendo agora é que tem um grupo de pessoas que estão olhando para além do futuro para marcar, para entender o juízo e o fim da graça. Porque a gente sabe que quando o terceiro ponto chega, a sua escolha já foi feita. Já está decidido. O seu julgamento foi feito nesse ponto. Mas agora tem muitos que estão olhando para cá, para o futuro, para além do futuro, para o fim do tempo da graça. E o que eles estão fazendo é uma mensagem de que nesse momento, o momento presente, que é esse momento, não precisa, a preparação não é para esse momento presente, mas para o futuro. Por isso ela diz,
era necessário que o povo fosse levado a buscar fervorosa preparação para o presente. Ok? Se você tem uma mensagem de que sua preparação ainda está para o futuro, isso é uma mensagem de paz e segurança. Ok? A gente está todo mundo na mesma página? Todo mundo... Sabe o que as pessoas dizem que a preparação vai começar na meia-noite? O que a gente está fazendo agora, tipo, Perdão. tem gente que diz que é nessa mesma mensagem. Isso, que a preparação vai começar na meia-noite. Tipo, a gente começar a se preparar na meia-noite, no nosso fundamento. O que a gente deveria estar fazendo agora? O que eles entendem, eu não sei se eu sei descrever da melhor forma, mas se eu me lembro bem, quando perdão. Então você tem pecado. E com pecado você tem 2 tipos de pecados. Você tem pecados públicos e pecados ocultos. Esse pecado a igreja tem que lidar, porque é público. E quando você tem pecados ocultos, eles dizem que tem os pecados ocultos conhecidos e os não conhecidos. Então eles falam, e aqui eu não lembro mais o que eles dizem, mas eles usam esse conceito para dizer que a obra que acontece nesse momento é uma obra de lidar com, talvez, eu acho que com os pecados não conhecidos. Entre o 9 de 11 e meia-noite? Oi? Entre o 11 de setembro e meia-noite? Entre meia-noite e o clamor da meia-noite. Porque eles colocam o julgamento, a gente diz que aqui é o julgamento. Eles dizem que é aqui o julgamento. Eles falam que isso aqui é o ponto B. Esse é o ponto A, esse é o ponto B. Mas eu não sou a melhor pessoa para falar disso, porque eu lembro ter visto isso, mas eu nem lembro como é que são os conceitos. Mas é nesse momento aqui que você vai lidar com pecados. E aqui você vai tirar todos os pecados da sua vida. Mas eu acho que é uma questão que, então, segundo você, teria que estar fazendo entre o 11 de setembro e a meia-noite. Nesse ponto aqui? É. Ok. Já que eles retiram o fundamento daí. Eu não sei, talvez eles digam que você tem que lidar com esses pecados. Mas eu não sei. Eu posso procurar saber melhor isso. E na próxima aula a gente discute um pouco qual de fato é meu assunto aqui. Mas eu não sei se... Eu não lembro se eu estou retratando bem essa figura aqui, não. Algo distinto. Hã? Yo creo que he escuchado de Jeff algo distinto, algo que del pecado público que ellos no podían juzgarlo antes de medianoche. Não pode. No puedo. Tem algo do... De Jeff, que se lo escuché. Tem isso também. Yo entendía que no, que ahora se puede defender, hay que atacar el pecado público. Algo de eso. Tem algo nesse sentido. Parece que ele está dizendo é que existe uma defesa de que esses pecados públicos não podem ser lidados antes da meia-noite. Que quando chega aqui nessa história é que você vai poder lidar com os pecados públicos. Então, provavelmente isso é mais acurado. Mas é como se não tivesse que lutar contra o pecado antes? A gente tem que esperar no Exato. Nessa história aqui... Exato, é isso. Você está esperando um momento para lidar com os pecados. E também para a separação entre o trigo e o joio. Porque aqui a gente vai ver... Eu acho que... Não sei se o Tyler vai estar lidando com isso nas aulas. É que Jesus disse que esse é o tempo da colheita. Mas a gente tem os servos que chegam antes da colheita e falam: Senhor, existe trigo e joio misturado.
você quer que nós arranquemos? Então, antes da colheita, é dada uma sugestão de que o joio seja separado do trigo. Então, você identifica que existem servos que conseguem ver que existe os dois grupos. E o que eles não concordam com essa ideia de que você tem esses servos que conseguem distinguir os dois grupos. Mas isso acontece antes da colheita. Antes da colheita, você já consegue ver a distinção entre os grupos. Mas o que Jesus fala é que deve ser esperado até meia-noite para que seja arrancado. Na práctica era que não se podia distinguir de todo qual era a enseñanza correcta, qual era a falsa, qual era o maestro correcto e qual era um falso maestro. Hasta medianoche ellos falaban que hasta medianoche no se puede decir, este es un falso maestro. Você entende o que ele está falando? Obrigado. Um grande comum a todos os adventistas é que também, pós-década dominical, ele tem ainda algum momento de preparação. Assim. E, no entanto, é um ponto de limite. E, no geral, eles entendem que ainda tem mais tempo de graça. O que é que eu senti assim? Sabe? Entendi assim. E aí, às vezes, aguardava esse dia, esses momentos, para poder realmente fazer o que precisa ser feito hoje. Uhum. Então, o que o Jonathan está falando é que quando você chega nessa história, existe verdade e erro sendo ensinado dentro do povo. E o que tem sido sugerido é que você deve entender o que é verdade e o que é erro. E você precisa agir nesse sentido, de separar verdade e erro. Isso é um papel que cada um tem hoje, de colocar para fora todo o erro, todo o pecado das nossas vidas. Isso é uma obra para ser feita agora. Mas, em contrapartida, o que acontece é que se espera até esse momento para dizer, agora sim a gente pode dizer o que é verdade e erro. Isso é uma mensagem de paz e segurança. Porque uma vez que você ensina erro, você está amoldando a sua vida para receber a marca da besta. E isso é uma mensagem de destruição. É onde repentina destruição vai acontecer. A gente leu? Ok. Agora a gente vai ler 246.3, onde diz, ao passar o tempo. Ao passar o tempo, os que não haviam recebido inteiramente a luz do anjo se uniram com os que haviam desprezado a mensagem e voltaram-se contra os desapontados, ridicularizando. Anjos assinalavam a situação dos professos seguidores de Cristo. A passagem do tempo definido tinha o testado e provado, e muitos foram pesados na balança e achados sem falta. Alto e bom som declaravam ser cristãos. Todavia, quase em cada particular deixavam de seguir a Cristo. Satanás escutou com a condição dos professos seguidores de Jesus. Tinha-os em seu laço. Havia levado a maioria a deixar o caminho estreito, e eles estavam procurando subir ao céu por algum outro caminho. Anjos viam os puros e santos misturados com pecadores anciãos e com hipócritas amantes do mundo. Eles haviam velado sobre os verdadeiros discípulos de Jesus, mas os corrompidos estavam afetando os santos. Aqueles cujo coração estava inflamado com um intenso desejo de ver a Jesus foram proibidos por seus professos irmãos de falar de sua vinda. Anjos contemplavam a cena e simpatizavam com o remanescente que ansiava pelo aparecimento dos seus irmãos. Ok, então a gente tem que, ao passar do tempo, o juízo acontece, porque eles foram testados, provados, e muitos foram achados em falta quando pesados na balança. Nesse momento. Aqui, Matias leu algo bem interessante que eu não tenho aqui. Ok. Alto e bom som declararam ser cristãos.
Todavia, quase que em cada particular deixavam de seguir Cristo. Satanás exultou com a condição dos profetas seguidores de Cristo, de Jesus. Tinham-os em seu laço. Vocês lembram que esses homens é que tinham os laços? Esses laços aqui, que esses ministros tentavam reforçar, na verdade eram laços de Satanás. Tinham-os em seu laço. Haviam levado a maioria a deixar o caminho estreito. Eles estavam procurando subir ao céu por um outro caminho. Ok? O que isso nos lembra? Ok? Então existe esse grupo que não quer entrar pela porta, porque a gente sabe que aqui tem uma porta. Que uns não entram e não querem deixar os outros entrarem. Então, porque eles não querem deixar os outros entrarem, e agora Satanás está dizendo que você pode entrar por outro caminho. Quando a gente lê o livro Peregrino, a gente viu que se você não entrar pela porta, você não pode encontrar outro caminho para chegar. Não existe um atalho para chegar. Você precisa passar pela porta. Tudo bem? Eles haviam velado sobre os verdadeiros discípulos de Jesus, mas os corrompidos estavam afetando os santos. Perdão, vou voltar um pouco. Anjos viam os puros e santos misturados com os pecadores em Sião e com hipócritas amantes do mundo. Eles haviam velado sobre os verdadeiros discípulos de Jesus, mas os corrompidos estavam afetando os santos. Aqueles cujo... Então, veja o que está acontecendo. Porque o que o Matias disse para a gente, aqui atrás, é que esses grupos, você tem aqueles que receberam luz, quando esse anjo iluminou a terra com toda a glória. Então você tem esses que se separaram, mas aí você vem esse grupo aqui, eles reforçam os laços e fecham aqui de novo. Mas você ainda tem aqui dentro verdadeiros crentes. Ok? E esses crentes, eles estão recebendo, como diz o texto? Então você ainda tem esses grupos onde você tem pessoas puras e santas misturadas com os pecadores em Sião. Então, você está agora no ponto de decisão. E no ponto de decisão ainda existem pessoas misturadas aqui nesses grupos. Tudo bem? Eles haviam velado sobre os verdadeiros discípulos de Jesus, mas os corrompidos estavam afetando os santos. Aqueles cujo coração estava inflamado com um intenso desejo de ver Jesus foram proibidos por seus professos irmãos de falar de sua vinda. Anjos contemplavam a cena e simpatizavam-se com o remanescente que ansiavam pelo aparecimento de seu Senhor. Como que a gente entende isso? Matias, como você entende que ainda aqui, nessa história, você tem pessoas misturadas ainda, santos puros misturados com esses homens? São levitas, que é um grupo de pessoas que, por algum motivo, não entenderam a mensagem, ou não viram a mensagem, que nesse momento vão ouvir e vão sair. Então tem que romper esses laços também com os outros. Porque diz que foram impedidos, como diz aí, aqueles cujos foram proibidos por seus professos irmãos de falar de sua vinda. Então existe uma proibição aqui. Então você tem esses levitas que nesse momento eles vão ter que romper os laços. Ok? E esse momento a gente disse que é um ponto de decisão. Onde a gente tem mais um testemunho para isso na Bíblia? Oi? Se vocês pensam na história de Daniel, capítulo 2, você tem Daniel que não havia ouvido o que o rei havia pedido sobre entender o sonho. Se você tem uma profecia que é dada. E Daniel representa uma classe que não havia ouvido o que iria acontecer com os sábios e os magos. Então, chega um ponto onde o rei diz que é para passar um decreto para matar todos os sábios. E quando chega a esse ponto, é um ponto de decisão, é um ponto de crise. E durante essa crise,
Daniel vai fazer uma decisão de mandar Arioque falar com o rei. Ok? Isso é um ponto de decisão, onde aqueles que não ouviram a mensagem vão levar a mensagem de volta. E vão ter que tomar uma decisão rápida aqui. Então a Cris está falando de Esther. E o que acontece na história de Esther? Eu suponho que ela está falando de Esther, capítulo 4. É o quê? Não, perdão? Esther não sabia do decreto. Ok? Ela vai precisar tomar uma decisão. E qual a decisão que ela faz? Jejuou 3 dias. E o que ela faz no final de 3 dias? Porque a gente sabe que essa história do atamento, a gente marca Cristo, no final de 40 dias, ele vai ser testado 3 vezes. Ok? Então, esses 3 dias é marcado aqui, certo? Então, Esther vai jejuar 3 dias. E o que ela faz no final desses 3 dias? Ela vai falar com o rei. Então, ela vai ter um encontro pessoal com o rei. E o que ela diz? Se eu perecer, eu pereço. Ela está face a face com a morte. É esse ponto que à meia-noite as virgens são levadas, face a face com a morte. Porque elas vão ter um encontro com o rei. Ok? Então, é numa crise que ela vai precisar tomar uma decisão. E a decisão é de que face a face com a morte. Eu esqueci como é que diz o texto que fala das virgens no Parábolas de Jesus. Mas elas vêm face a face com a morte. Numa crise, esse é o ponto de decisão. É isso? E a gente também tem a história de Abigail e Nabal. Ok? Abigail precisa tomar uma decisão diante de uma crise, porque Davi já havia determinado que ia matar toda a casa de Nabal. Toda a casa de Nabal ia morrer. E Davi já havia determinado isso. E nesse ponto, Abigail, que não havia ouvido sobre a mensagem de Davi, ela precisa tomar uma decisão. Tudo bem? Então você tem esses grupos que haviam ainda não ouvido a mensagem. Qual foi o último parágrafo que a gente leu do capítulo anterior? Acho que a gente falta ainda ler o 242.1. (242.1) 242.1. Ouvi então uma voz dizendo. Você pode ler, Márcio. Vou achar aqui agora. É 2.2.1? Uhum. A gente não leu o anterior. Então lê o anterior, 241.2. Então ouvi a voz do outro anjo. Então vi a voz de um outro anjo dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Uma luz brilhou sobre os desalentados e com ardentes desejos por seu aparecimento. Fixaram de novo nos olhos em Jesus. Vi um número de anjos conversando com aquele que havia clamado: Caiu Babilônia. E esses uniram-se com ela na exclamação: Eis o noivo, saí ao seu encontro. As vozes musicais desses anjos pareciam chegar a toda a parte. Uma luz excessivamente brilhante e gloriosa fulgurava ao redor dos que haviam estimado a luz. Lhes havia sido concedido. Suas faces brilhavam com excelente glória e uniram-se aos anjos no clamor: Eis o noivo. Ao suscitarem eles harmoniosamente o clamor entre os diferentes grupos, os que rejeitaram a luz os empurravam e com olhares de ódio deles escarneciam e zombavam. Mas anjos de Deus convergiam suas asas sobre os perseguidos, enquanto Satanás e seus anjos procuravam lançar trevas ao redor deles, a fim de levá-los a rejeitar a luz do céu. Próximo capítulo.
Uma voz dizendo aos que tinham sido empurrados e escarnecidos: retirai-vos do meio deles, não toqueis em coisas impuras. Em obediência a essa voz, o grande número rompeu os laços que os prendiam, e deixando os grupos que estavam em trevas, uniram-se aos que haviam anteriormente conquistado sua liberdade. E jubilosamente com eles uniram suas vozes. Ouvi a voz de fervente e agonia a oração vindo de uns poucos que ainda permaneciam com os grupos que estavam em trevas. Os ministros e líderes estavam passando em torno desses diferentes grupos, prendendo os laços mais firmemente. Mas ainda ouvi esta voz de fervente oração. Vi os que haviam estado orando estender as mãos em pedido de auxílio ao grupo unido que estava ali, regozijando em Deus. A resposta deles, ao olharem ferventemente para o céu e apontarem para cima, foi: retirai-vos do meio deles, separai-vos. Vi indivíduos lutando por liberdade, e afinal quebraram os laços que os ligavam. Eles resistiram aos esforços feitos para apertar os laços ainda mais, e recusaram atender às repetidas asserções: Deus está conosco, temos conosco a verdade. Então você tem de novo essas mesmas frases, essas palavras falsas acontecendo. E se a gente voltar a Jeremias 7, no verso 14, alguém lê para mim Jeremias 7, verso 14. Uma gradatividade, gradativo, aperto de laço, tipo assim, cada vez mais não. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. Então, o que o Senhor vai fazer agora, o que o Senhor vai fazer é fazer com este lugar, com esse templo do Senhor, vai fazer como fez a Siló, ok? O que aconteceu em Siló? Não? O que aconteceu em Siló? A história de lá em Samuel, quando o arca é levada pelos filisteus, é roubada pelos filisteus. E a arca é roubada pelos filisteus, certo? Então, e quando a arca é roubada dos filisteus, o que acontece com os filhos de Eli? Morre. E o que acontece com Eli ao ouvir a história? Morre. E o que acontece com a nora de Eli? Morre. E o que acontece com... Qual é o nome do filho da nora de Eli? Icabode. Icabode significa? A glória se foi. Foi-se a glória. Ok? E quando a irmã está descrevendo a destruição de Jerusalém, que a gente sabe que é um símbolo para o decreto dominical, que a irmã White diz sobre aquele templo, ela usa a mesma palavra, ela usa Icabode, foi-se a glória. Ok? Então o que o Senhor vai fazer aqui nessa história, Ele vai destruir esse povo, assim como Ele destruiu Jerusalém. Ele vai retirar a glória. E a mensagem que é dada é a mensagem de Samuel. Vocês se lembram que Samuel, quando ele tinha 12 anos de idade, o Senhor aparece para ele e diz: Samuel, não é isso? Que a gente marca isso na história do clamor da meia-noite. Ok? E ele fala: Samuel, vamos abrir em 1 Samuel 4, 1 Samuel 3. 1 Samuel 3. Dez e 11. Jonathan. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou a fazer uma coisa em Israel, a qual tudo o que ouvir lhe dirão ambos os ouvidos. Todos os que ouvirem a predição que Samuel vai fazer aqui,
vai ter os ouvidos tinindo. Essa era a mensagem que Samuel ia dar para Eli, para sua casa. Porque a casa de Eli ia ser destruída nesse momento. Ok? O que mais a gente tem nesse parágrafo? Alguém quer comentar mais um pouco sobre esse parágrafo? Está muito claro o grupo dos levitas nesse parágrafo. Nunca tinha visto isso tão claramente. A história milerita, né? Sim. Tipo, e está representando o grupo dos levitas. Tipo, muito claramente que no momento que cai a Babilônia, eles têm que lutar muito para sair. A gente consegue ver a crise nessa história dos levitas. Que agora vocês imaginem que foi dada uma mensagem de que o Senhor ia vir nesse dia. E quando chega esse dia, simplesmente é um erro. Foi um erro, ok? E aí agora esses levitas, eles precisam tomar uma decisão de sair desses grupos que estão triunfando e regozijando. Foi um erro. E agora, diante dessa crise, eles precisam tomar uma decisão. E algumas pessoas vão dizer, quando elas chegam em contato com essa mensagem, elas vão falar: eu quero ser um levita, eu não quero ter que tomar uma decisão agora. Porque os levitas têm tempo depois que tudo se cumpriu, depois que as predições aconteceram. Eu quero ser um levita, vai ser muito mais fácil. E a gente diz: não, vai ser pior. O que vocês estão tendo tempo de fazer em tempos de paz e segurança, realmente em tempos onde não há guerra, porque aqui tem guerra. Todos os tipos de guerras vão acontecer aqui. Então o que a gente tem tempo para fazer aqui, na nossa tranquilidade, em liberdade, de tomar uma decisão, eles vão ter que fazer aqui, onde tudo é muito, mas muito mais difícil. Então, o que está acontecendo aqui é que você tem líderes dizendo que Deus mentiu. Porque o que eles estão falando é que a mensagem que Deus deu era mentira. Eles não estão lutando contra homens agora. Em momento nenhum. Mas eles estão dizendo que Deus é um mentiroso. E a gente vai ver como a irmã White vai ilustrar isso no Primeiros Escritos, página 248.1. Mas eu acredito que também nesse período em que os sacerdotes estão agora, há uma certa tranquilidade, mas há uma guerra entre nós, conosco mesmo. Guerra contra os nossos pecados, guerra onde eles têm que se renunciar. Eu creio que também isso tem feito muitos não aceitar, porque não estão dispostos a isso. Então, também agora tem essa dificuldade, essa coisa para enfrentar. Sim, Apesar de por os levitas não ter, além dessa guerra, não ter outras físicas e muito mais acentuadas. seguramente, a gente está vivendo num tempo de guerra espiritual. Isso está acontecendo. Porque daqui de trás existia tantas trevas que agora precisam ser dissipadas. E a forma como Deus faz isso, Ele manda um anjo. Então você tem um mensageiro. Você tem mensageiros. Esses mensageiros estão lutando contra as trevas que foram dadas aqui atrás, nessa história, para chegar no momento onde à meia-noite a luz vai brilhar como nunca antes. Então existe guerra acontecendo agora. Mas essa guerra não se compara com a crise, com a guerra e a crise que vão se misturar quando a glória de Deus se manifestar nessa história. Ok? É um momento onde a gente vai sentir o que é verdadeira perseguição. Quem é a vez de ler 248.1? Lara Alice. Como serão outros homens que voassem naturalmente, a fim de reavivar e fortalecer a deslentada fé de seu povo e prepará-lo para compreender a mensagem do segundo anjo, um importante movimento ao correr o alto do céu.
desses anjos receberam Jesus grande luz e poder e voaram rapidamente para a terra, a fim de cumprirem sua missão e ajudar o segundo anjo em sua obra. Uma grande luz brilhou sobre o povo de Deus ao clamar o anjo, eis o anjo que saía do céu. Então viu os que ficaram desapontados levantar-se e limaram a minha com a mensagem do segundo anjo e proclamar. Eis o noivo que saiu do povo. A luz dos anjos quebrou as trevas de toda parte. E tornaram seus anjos para obstar essa luz para que não se espalhasse e alcançasse o seu efeito destinado ao tempo. Eles compreenderam que os anjos do céu, dizendo que Deus havia enganado o povo. Com toda a sua luz e poder não lograriam fazer o mundo pelo que estava para vir. Mas embora Satanás procurasse impedir o caminho e afastar da luz da mente do povo, os anjos de Deus continuaram a sua obra. Primeiro a gente tem a mensagem do segundo anjo. Depois eu comento isso. Mas o que a irmã te diz, ela diz, a luz dos anjos penetrou as trevas por toda parte. Satanás e seus anjos procuravam obstar essa luz a fim de que não espalhasse e alcançasse o seu designado efeito. Eles, esses anjos caídos, contenderam com os anjos do céu. Diziam que Deus havia os enganado o povo. Então agora, o que a gente tem é uma contenda. E uma contenda entre quem? Entre os anjos. E quando a gente vê uma contenda entre os anjos? No céu. Ok? Então agora, uma das coisas que a gente vê nessa história é a história da apostasia alfa. Porque agora a gente tem a apostasia alfa sendo traga. Então você tem a apostasia alfa, e o que eles dizem é que Deus mentiu. O que eles dizem é que essa história não foi da forma como a gente esperava que fosse. Então, nesse momento, a gente encontra esse conflito, dentro desse conflito, o elemento da apostasia alfa. Se você pensar sobre isso, você tem a história do Adventismo. Vou colocar pequeno aqui. Porque aqui é 1844. Aqui é 1850. O que você tem aqui... A irmã te diz que aqui existe uma apostasia. E quando ela chega na história de Kellogg, ela chama isso de apostasia alfa. Alfa. E quando ela está lidando com essa apostasia, ela diz que essa apostasia é igual a essa apostasia. Então, isso é o início do Adventismo. Por que essa apostasia de Kellogg? Sim. Então, no início do Adventismo, se você tem aqui o início do Adventismo, ela diz que essa apostasia precisava ser combatida e que no ômega você ia ter a apostasia que iria vir no Adventismo. Então, a última apostasia do Adventismo, ela é tipificada pela apostasia alfa. Mas quando você entende a apostasia alfa, você entende que é a apostasia que começou. Então, a última apostasia, ela, na verdade, tem o seu paralelo na apostasia alfa no céu. Então, quando a gente está lidando com a apostasia ômega, a gente precisa entender o que é apostasia alfa. E a apostasia alfa é essa história inicial. Então, no início do Adventismo, você tem o alfa. No início da história
do pecado, você tem apostasia alfa aqui. Então, como que é a apostasia alfa? No céu, você tinha o anjo mais honrado, estava do lado de Jesus, ok? E esse anjo mais honrado foi achado o que dentro dele? Iniquidade, maldade. E ele decidiu que a posição dele não era boa o suficiente. Então, o que Deus faz com ele, Deus permite que ele continue seu caminho, e ele não sabia aonde essa maldade iria levar ele. Mas o que leva é essa rebelião aberta contra Deus. Sem saber, ele estava indo para uma rebelião que ele nunca mais ia voltar, e ele ia levar muitos com ele. Então, quando você tem Kellogg na história, Kellogg... Quem foi Kellogg? Mi dico una cosa che è importante da storia del atletismo. Em relação à família White, quem foi Kellogg? Non so come parlarlo, però era molto cercano alla famiglia White. Muito próximo. La hermana White pagò sus estudios de... A irmã White cuidou dele, trouxe para perto, pagou os estudos. Era alguém que estava extremamente conectado à obra. E o que Kellogg faz? Se rebela completamente contra a irmã White, contra o profeta de Deus naquele tempo. Ok? Então, você tem as pessoas que são extremamente honradas, estão extremamente perto, conectados à obra, que em algum momento decidem se rebelar contra a obra. Ok? Então, esse é o que está acontecendo nessa história do Alfa, que a gente pode ver. E o que Kellogg faz, se vocês olharem cuidadosamente a história, que a irmã White conta sobre isso, o que ele faz é que ele derruba todo o fundamento. Ele mexe no fundamento. Ok? Mensagens Escolhidas, volume 1, capítulo 25. Lida muito com essa história de Kellogg e dos fundamentos. Porque o que Kellogg faz, ele propõe, nas palavras da irmã White, uma nova organização. Ele não está satisfeito com a organização que foi estabelecida por Deus, e ele quer uma nova organização. Ele quer sair desse sistema que Deus estabeleceu aqui para estabelecer uma nova organização. Mas isso seria, como é que ela diz? Isso seria apostatar-se da verdade. Tudo bem? Então a gente tem esse elemento aqui nessa história do julgamento dos vivos, o elemento da apostasia alfa e ômega conectado, ok? Mas ela que dá esse nome de apostasia alfa e ômega? Uhum. Que horas são? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? A apostasia alfa foi como que ela dizia, a ômega já aconteceu ou vai acontecer no nosso tempo? A apostasia ômega está acontecendo nesse exato momento. Qual capítulo você disse? Desculpa. Oi? Qual Capítulo 25 do Mensagens Escolhidas 1. A apostasia ômega está acontecendo nesse exato momento, dentro do movimento. Isso está lidando também com o assunto dos julgamentos dos vivos. Ok? É rejeitar todo o fundamento que foi posto. É descer do fundamento e tentar examinar, tentando fazer melhorias. Ok? A gente... Provavelmente amanhã quem vai dar aula é o Igor, eu acho. Mas na minha próxima aula a gente pode estar lidando um pouco com o assunto da apostasia. También la apostasía se enfoca en el atletismo. Hã? En el atletismo. Sim, a apostasia tem vários aspectos. A gente precisa falar bastante sobre isso, mas tem vários aspectos. E ainda mais que a gente tem bem definido esse conceito de fractais. Então a gente precisa realmente ver como olhar para esse assunto. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Ok, então vamos orar. Eu gostaria de que quem fosse orar, orasse também pela campal na Bolívia. Gabi, você ora pra gente? Senhor, nosso Deus, gratos estamos, Senhor, na tua presença, pelo dia de hoje, pelas tuas bênçãos. Agradecemos pelo estudo que aqui tivemos, Senhor, que as tuas verdades têm sido a nós reveladas e após dia, Senhor. Obrigada pela oportunidade de nos encontrarmos aqui estudando mais a tua palavra, Senhor, e de podermos
nos consolidar nos fundamentos, Senhor, nos firmarmos, Senhor, nessa verdade. Pedimos que continuemos abençoando o restante do nosso dia, Senhor, os trabalhos e os afazeres que ainda temos adiante. Pedimos a tua mão, Senhor, sobre acampar na Bolívia, que tu possas abençoar todos que lá estiverem, Senhor, porque estarão fazendo a tua obra. Pedimos o cumprimento da missão lá, Senhor, e para todos aqueles que têm trabalhado, Senhor, que têm desenvolvido as suas capacidades para ensinar aos outros, Senhor, nós pedimos a tua bênção. Continua sendo conosco, nos enviando o teu Santo Espírito para nos guiar, para nos proteger, Senhor, e continuar revelando mais e mais as verdades presentes. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém.